A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Exclusivo, ouvinte no divã. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai? Tudo bem? Ótimo sábado para vocês, que maravilha estar aqui com vocês mais uma vez. Estou muito feliz dessa jornada nossa, que já acontece na 5ª edição e não tem prazo para terminar. Então, vamos lá. Eu quero trazer para vocês hoje, na primeira parte do programa, o assunto mentira. Na última quarta-feira, dia 1º de abril, foi o Dia Internacional da Mentira. E me perguntaram, na mesma quarta-feira, sobre essa questão. Doutor Vinícius, o que o senhor tem a dizer sobre a mentira? Então agora vamos falar um pouquinho, tecnicamente, do que é a mentira e vamos discorrer esse assunto agora na primeira fase do programa. Quero lembrar vocês que vocês podem mandar mensagem no número 11 99363 9011, ok? Então vamos lá. O que é a mentira? A mentira é um nome dado às afirmações ou às negações falsas, ditas por alguém que sabe ou suspeita de tal falsidade. Na maioria das vezes, espera que seus ouvintes acreditem nos dizeres. Dizeres falsos quando não se sabe de tal falsidade ou se acredita que aquela mentira seja uma verdade. Ou seja, existem pessoas que contam mentira, mas elas acreditam que aquela mentira é uma verdade. Você conhece alguém assim? Manda mensagem agora, 11 993 63 9011. Enfim, vamos falar um pouco da moralidade, O que é a moral? A moral, o senso comum dentro dessa questão da mentira. Mentira é contra os padrões morais de muitas pessoas, é tido como um pecado em muitas religiões. Há tradições éticas e filosóficas que estão divididas quando se uma mentira está numa situação permissível. O próprio Platão, que foi um estudioso, ele disse sim, enquanto Aristóteles, Santo Agostinho, Kant disserem não à mentira. E aí ficou uma briga entre a ciência e a questão da religiosidade. A religião, ela tem um cunho de nortear as coisas, de equilibrar, E há quem diga que até uma mentira pode salvar a vida de alguém. O que você acha disso? Mentir, gente, de uma maneira, pode piorar às vezes um conflito ao invés de diminuir. Ou que se vise talvez tirar proveito de um conflito é normalmente considerado algo, no mínimo, antiético. Existem pessoas que afirmam que com frequência é mais fácil fazer com que as pessoas acreditem numa grande mentira dita muitas vezes do que numa pequena verdade dita apenas uma vez. Esta frase ela foi proferida por um ministro de propaganda alemão, Joseph Goebbels, e ele falou sobre isso e ele assustou a Europa naquele momento, mas ele trouxe a reflexão dos pensamentos. A mentira, ela torna-se uma sátira com propósitos humorísticos às vezes, quando ela deixa de ser explícita pelos excessos na fala, do tom, que talvez possa ser meio grosseiro, como um fato. Neste caso, é uma frequência tratada que não é um assunto relacionado à moralidade, à prática ou o que seja. E você, o que acha? De modo geral, o mundo, minha gente, é político, tá? E muitas vezes, nós, na nossa meninice, nós tentamos resolver as coisas de uma forma mais prática. É difícil desagradar ao outro. Às vezes é difícil desagradar a gente, e a gente conta mentira para nós mesmos. Ah, não, eu mereço isso. Eu mereço comer mais, eu mereço beber mais, eu mereço não trabalhar. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso me relacionar mais um pouco com esse meu amigo que me dá problema. Porque senão eu posso talvez ser mal visto ou mal interpretado, ou o ano que vem eu começo tal coisa, Não, mentira, é isso. Você acha que isso realmente faz bem? A mentira é algo que sai da mente, Ela se torna uma verdade. Quando é dito uma mentira, ela se torna uma verdade porque você tirou
de dentro do teu íntimo, do teu cérebro, do teu coração. E você vai pagar um preço por isso. Uma mentira que você contou pro outro ou uma mentira que foi contada para você. Chegou uma mensagem aqui. Vamos dar uma olhadinha. Doutor Vinícius, meu nome é Suelen. Sou casada há 5 anos e tenho certeza que o meu marido mente quase sempre para mim. O que o senhor acha disso? Devo me separar dele? Cara Suelen, você está dizendo já algo que talvez eu nem precise responder. Quem convive e é muito mais analista do que eu em relação ao seu marido é você mesmo. Então você já sabe que ele é um mentiroso. Agora, o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: você dá conta de viver sem ele? Talvez não, porque você está com ele, mesmo que ele seja um mentiroso. Então não minta para você. Talvez as mentiras dele sejam fatos de dizer verdade a você. E aí então, isso já tem entrado dentro de um senso comum na relação de vocês dois. Se eu não respondi, ou se você tem mais dúvidas, por favor, pode encaminhar mais perguntas. Opa, chegou mais uma pergunta aqui. O João está perguntando. O João, ele é de Osasco também. E ele pergunta: Doutor Vinícius, por que os políticos mentem tanto? Acabei de dizer agora, né? O mundo, ele é político. Não só os políticos fazem políticas. Nós também fazemos política o tempo inteiro. E as pessoas, elas estão acostumadas a ouvir mentiras, né? As pessoas estão acostumadas a ouvir e ver desgraças. Por isso que nós vemos os programas sensacionalistas, né? Aí bombando, né? Quantas vezes nós vemos mediadores, né? Mediadores religiosos, mediadores políticos, tentando influenciar você com a verdade para ele ou para a mentira que ele já sabe, e aí então ele tenta te contar, né? E aí ele consegue, porque ali você recebe um tipo de atenção, tá? Então, o povo, de modo geral, ele se identifica com a mentira. E é por isso que os políticos mentem. Já está sacramentado neste país, inclusive, que político rouba, que político mente. E se tiver alguém fora desse padrão, ele não vai fazer sucesso, né? Haja visto que existiu alguém que disse uma das verdades mais amorosas, que o amor, ele justifica e ele reintegra, né? E ele foi pregado numa cruz há 2015 anos atrás. Então, o que eu quero hoje abordar aqui com você é: nós precisamos da mentira, nós precisamos viver com a mentira. Eu não acredito, existem estudos que falam que 90% das... Eu já vou responder. 90% das nossas palavras são mentiras. Né? Muitas vezes nós falamos: nossa, que delícia essa comida, mas ela não está tão gostosa. Né? Nossa, que tarde maravilhosa, mas ela está uma tarde gostosa, mas ela não está maravilhosa. Então não é uma mentira? Né? Então, existe o senso da normalidade, do comum. Mas mesmo nessa questão do comum, nós podemos chegar a algumas conclusões diferentes, auditando, reconhecendo, observando. Será mesmo que eu estou mentindo o suficiente? Ou estou mentindo para mim o suficiente para me fazer mal? O João Pedro pergunta em relação à mentira e à maldade. Se as pessoas que mentem são maldosas. Bom, para responder essa pergunta, João Pedro, eu preciso falar um pouquinho sobre a psicologia evolucionária. É um ramo da psicologia que está preocupado com a teoria da mente, que as pessoas empregam para simular as reações de outras à sua história e determinar se uma mentira será realmente engolida por você. O marco mais comum citado na ascensão disso é conhecido como inteligência maquiavélica. Então ela ocorre na idade humana, cerca de 4 anos e meio, quando as crianças elas começam a ser capazes de mentir de maneira convincente. Antes disso, elas parecem ser incapazes de compreender que todo mundo não tem a mesma visão dos eventos que ela tem, e parecem presumir que há apenas um ponto de vista, o seu próprio,
que precisa ser integrado a qualquer história. E mais uma mensagem chegando aqui, eu já respondo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vocês viram agora, com o que eu acabei de falar, com a pergunta do João Pedro, que a mentira é algo comum na vida de um ser humano. E que existe um marco. Quando a criança ela tem lá 3, 4 anos, quando a gente fala de criança, é muito comum a gente talvez antecipar isso a crianças mais desenvolvidas, né? Ou talvez isso prolongar. Então, assim, tem adultos adolescentes e tem crianças adolescentes. Então, ou seja, tem tudo uma questão de idade mental, né? Existem moços velhos, existem velhos moços. O que vale é a idade emocional. Eu ainda quero discorrer esse tema com vocês em algum dos programas, tá? Bom, ainda respondendo a questão do João Pedro. Então não é uma questão de maldade, às vezes é uma questão de necessidade, e se nós estudarmos e entendermos a condição humana, estou explicando que nessa idade aí, 3, 4 anos, é muito comum uma criança mentir. Agora, como os pais, os cuidadores, vão lidar com essa mentira para com a criança, é que vai fazer com que essa criança leve a cabo essa questão da mentira para frente, ou ela para ali. O que nós precisamos entender é que somos seres carentes. Nós queremos atenção. E para conseguir essa atenção, muitas vezes nós podemos mentir. E aí resolver situações. Então alguém te convidou para um aniversário. Você é adulto e você não está com vontade de ir. Você pode falar, nossa, eu estou tão cansado. Mas na verdade você vai sair para ir no shopping. Como é que você está cansado? Né? Mas você não está com vontade de ir. Mas você também não quer magoar o teu amigo. Então, essas são mentiras que elas podem ser aceitadas. Só que quando você chegar lá no shopping e quando você vê seu amigo de novo, o teu inconsciente ele vai cobrar isso. Então você pode falar para a pessoa, olha fulano, eu gosto muito de você, mas assim, eu estou numa outra vibe da minha vida. Esse ano eu não vou, quem sabe o ano que vem, né? Quem sabe a gente marca alguma outra coisa mais pra frente, mas eu desejo a felicidade para você nesse seu aniversário. Ponto. Acabou. Mas talvez dizer a verdade. Eu não estou colocando aqui na sua mente que você deva dizer a verdade. Mas eu estou querendo dizer que talvez você pode não ser cobrado lá na frente da mentira. E se alguém te vê no shopping e você estava cansado e não pôde ir na festa? Outro mentiroso talvez que não foi naquela festa e que está no mesmo hall de amigos, né? Então, se você não segura a criança lá nos 3, 4 anos, explicando para ela que mentir não é algo bom, ela vai levar isso para a vida inteira. E aí ela vai mentir não para não ir na festa do aniversário de um amigo, mas ela vai mentir por cada vez mais e por outras coisas, porque nós criamos vicissitudes, vícios no decorrer da nossa vida. E aí isso vai pesando cada vez mais, ok? Antes de dar continuidade a todos esses temas, quero falar para vocês que nós temos um curso de reconciliação e conflitos, nós temos um curso de meditação e de emagrecimento na sede da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, a FACASP, tá? Vai acontecer no dia 25 de abril e todos os nossos cursos custam R$50. Você poderá solicitar a emissão de um certificado de participação, tá? E nós aguardamos vocês. Liguem no número 11 993 63 90 11, ok? 11 993 63 90 11 é o WhatsApp e mensagem de texto, tá bom? A pergunta que chegou aqui para nós é sobre mentiras e confiança. A pessoa não se identificou, mas ela quis perguntar qual a relação da mentira e a confiança. É bem parecido com a pergunta anterior da ouvinte que deu início a esse tema. Bom, existe uma razão para que a mentira possa persistir como uma estratégia em ambientes sociais. E que não há comparação dos fatos contra alguma noção de verdade, mas ao invés disso, a avaliação de uma mentira, ela pode trair a confiança de alguém. E aí então, nós podemos ter uns prejuízos imensos em relação a isso. Porque uma coisa é a pessoa mentir, a outra coisa é ela perder a confiança. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei seu nome, agradeço a pergunta, mas acredito que há um risco muito grande em relação
à questão da perda da confiança. E uma vez que você perde a confiança, para que você possa reabilitar essa confiança, uma coisa talvez muito difícil. A perspectiva do bom senso conservador com frequência se baseia nesse tipo de suposição de certeza em relação à confiança. Mas se os conflitos que são gerados, são agravados, são conflitos de uma ideologia de mentira, você pode talvez estar perdendo com isso. Olha, chegou mais uma mentira. A Ana pergunta se eu posso explicar um pouco mais sobre mentiras durante a infância. Então eu posso falar um pouquinho mais sobre mentiras durante a infância. As mentiras começam cedo, tá? Como já disse, as crianças pequenas, elas aprendem por experiência que declarar uma inverdade pode evitar punições por uma má ação antes de se desenvolverem em relação ao cérebro. Um ser humano ele continua se desenvolvendo por plasticidade na vida adulta. Cada vez nós podemos desenvolver mais o nosso cérebro, mas existe um tempo de formação, né? Então, se esse indivíduo ele tiver toxicidades psicológicas, viver em ambientes insalubres durante a formação do seu cérebro, até seus 18, 19 anos ali, ele vai levar isso para a vida inteira, gente. E aí vai ficar muito mais difícil reabilitá-lo, né? Eu gosto muito da palavra autorreabilitação, né? Então falei aí quinta e sexta sobre automassagem, né? Por que nós não podemos trabalhar com autorreabilitação? Chegou mais perguntas aqui, eu respondo em seguida. Bom, ainda dando continuidade a essa questão da mentira durante a infância, tá? Respondendo a Ana. De maneira complementar, existe aqueles que acreditam que as crianças que mentem, elas podem estar tramitando em cima de insegurança. Por não compreender a gravidade dos seus atos, elas escapam da responsabilidade apelando para a mentira, né? Criança também tem responsabilidade. Nesse estágio de desenvolvimento, as crianças, às vezes, elas contam mentiras fantásticas, inacreditáveis, parecidas com a mentira, né, do gorila, da fada, né? Porque, com coisas que eles sonharam, porque eles não possuem um sistema de referência conceitual para julgar se uma declaração ela é verdadeira ou não e o que vai acontecer com isso, se ela consegue chamar a atenção ou não. Ela não tem o equilíbrio, né? Ela não consegue ver o quanto que isso pode ajudar ou atrapalhar. Quando a criança primeiro aprende com a mentira, ela funciona naturalmente de uma maneira de entendimento. Depois vai para a questão moral, né? E para ela poder evitar fazer isso, e quem vai determinar isso são os cuidadores, o pai, a mãe, né? O padrasto, a madrasta. É necessário anos observando as pessoas mentirem. E o resultado da mentira, para desenvolver um entendimento adequado, ela tem a referência da família, que também é imprescindível para que a criança compreenda, através de bons exemplos, a forma correta de agir. A propensão de mentir, gente, varia muito. Mas no caso das crianças, ela é costumeira, né? E aí nós podemos mudar isso para frequências honestas. Os hábitos em relação a isso mudam normalmente, até o início da idade adulta. Nos casos em que esta mudança não ocorre, a psicologia ela define o adulto de estágio em relação a estágio de infância. É algo que precisa ser revisto, tá? Alguns veem que as crianças, como um todo, têm maior tendência a mentir do que os adultos. Eu acho que tanto adultos quanto criança têm tendência a mentir. A maioria dos problemas que eu atendo no consultório, que já atendi durante toda a minha militância, né, durante o meu processo de trabalho, eu digo para vocês que quase tudo relacionado a doenças, a depressões, a doenças mentais, a doenças físicas, está relacionado à mentira. A mentira que a pessoa conta para ela mesma, que ela acha que ela pode, né? Ela acha que ela deve, ela vai e ela faz, mesmo que ela se prejudique. Isso não é mentira? Então, partindo desse princípio, eu acredito numa insinceridade social. Tá? Quanto político, quanto criança, quanto adulto, nós temos que diminuir, não vamos dizer abolir, mas nós temos que diminuir sim, gente, a questão da mentira na nossa vida, tá? Muito obrigado, falamos aí nessa primeira parte do programa, não deu para responder todas as perguntas, chegaram muitas perguntas essa semana, no telefone 11 99363 9011, eu prometo aí devagar e aos poucos respondendo os e-mails, tá? E você pode nos procurar
coloca no Facebook Facasp, você também tem como nos encontrar, tá? Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, ok? Então, estou à disposição. Lembrando dos cursos de emagrecimento, reconciliação e conflitos, meditação, para o dia 25 de abril com valores de R$50. Todos os cursos podem ter solicitação de certificados, ok? Tanto para o âmbito terapêutico, pessoal, como profissional, tá bom? Daqui a pouco iniciamos mais uma parte do programa. Doutor Vinícius Responde, ouvintes no consultório. Obrigado. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe você também. Ouvinte no Divã. Doutor Vinícius Responde. Rádio New Life FM. Ouvinte no consultório. Ouvinte no consultório. Bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso programa e agora vamos falar sobre ouvintes no consultório. Doenças físicas. Eu não gosto dessa palavra doença. A doença é algo que está programado a ser ruim. E eu acredito que a doença, se nós analisarmos como um período ou um desconforto, pode ser, inclusive, a fase de uma reabilitação ou de uma cura. A doença, ela pode ser originária de uma cura. E aí, então, partindo desse princípio, nós podemos ficar de bem com a nossa doença. Para entender que a doença, ela é algo que pode ser temporário, não pode ser finito, e que pode dar resposta para nós a uma série de outras coisas que podem melhorar no nosso organismo. Muitas vezes nós adoecemos de coisas mais simples para evitar doenças mais graves. Então, vamos falar em desconforto, em distúrbio, em algo que pode ser temporário se você conseguir a sua autocura. Como a maioria das perguntas vieram relacionadas a doenças ósseas, inclusive muitas mulheres perguntando sobre osteoporose, osteopenia, eu quero conversar com vocês um pouquinho em relação ao tema osso. Quando um fisioterapeuta vem aqui no rádio para falar para vocês sobre osso, nós podemos já associar a uma doença ou a um desconforto, um distúrbio, tá? Mas eu quero dizer para vocês que existem muitas funções os nossos ossos. E aí nós podemos entender que o próprio remédio ele vai aliviar os sintomas, mas ele não vai trazer o significado do que o osso representa na sua vida, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês em relação a essa questão óssea, o que significa, o que é e qual é a importância além da coisa, das tratativas das dores e de algo relacionado ao sistema músculo-esquelético e físico. Gente, o osso ele é uma estrutura encontrada apenas nos animais vertebrados. Nós somos animais vertebrados. O osso ele é formado por um tecido que se chama conjuntivo, é um tecido ósseo. Ele é caracterizado ali, a matriz da célula, ele é endurecido, de presença de compostos. Por que ele é duro? Porque ele tem cálcio em sua estrutura. Assim, o movimento, principalmente o movimento de alavanca, né, quando nós sentamos, quando nós carregamos alguma coisa, pode acontecer porque ele é e precisa ser um tecido duro, que sustenta o corpo, que serve de apoio para os músculos, permitindo assim o movimento, principalmente o princípio, né, de tudo isso. O osso ele tem a função de proteção também, a proteção do cérebro, dos nossos órgãos. Então, tem essa função. O osso também ele possui relação com o metabolismo do cálcio. Nós falamos muito, tem muitas perguntas relacionadas a cálcio, relacionadas à alimentação. Eu quero direcionar mais a questão física mesmo, que é a parte do programa. Então, o cálcio, a medula óssea, está relacionada com a formação das células do sangue. Então, vamos lá. Falamos do animal vertebrado que precisa estar ali, né, sustentando para locomoção, movimento, para a busca do seu próprio alimento. Nós precisamos estar em pé, nós precisamos estar nos movimentando, né? Nós precisamos desse osso para a sobrevivência. Então, movimento. E agora nós já estamos falando de uma outra situação. O osso,
ele tem a função do metabolismo do cálcio. Então, o que é isso? Está relacionado à formação do sangue. Então, o nosso sangue e os ossos estão intimamente ligados. Não tem só a função ali. Então, se eu não estou com meus ossos, se os meus ossos estão comprometidos, o meu sangue também pode estar comprometido, porque dentro dos ossos eu tenho a medula óssea para fabricação de componentes matriciais. Esqueleto humano adulto, ele tem 206 ossos com sua identificação própria, tá? E aí então, quais são as funções dos ossos? Então vamos lá. Proteção, protege os órgãos internos. Apoio para os músculos, para a sustentação do nosso corpo. Produção sanguínea, através da medula óssea, que é esta cavidade óssea, através do processo chamado hematopoiese. Reserva de minerais, principalmente cálcio e fósforo. Fósforo é um dos componentes que está intimamente relacionado ao cérebro. Então, se você pensava que nós tínhamos uma relação com o osso somente em relação ao movimento, então nós nos enganamos. Funcionamento, conjuntamente com articulações, os músculos esqueléticos, os tendões para o movimento. O osso também, ele equilibra o ácido do nosso organismo, tá? Então, por exemplo, se os meus ossos estão com baixa qualidade, eu não vou ter o meu sangue fazendo tampões que vão absorver, por exemplo, cálcios alcalinos. Então, lá na questão, por exemplo, né, de uma pessoa que se machuca, que se fere, que começa a sangrar, se a minha composição de cálcio, se a minha matriz óssea ela não está bem, eu vou ter uma íntima relação com a impossibilidade de cicatrização dos meus ferimentos. Ok? Então, aí vem toda essa questão relacionada a tudo que envolve. E o que envolve os ossos? Como ter uma boa qualidade de osso? Uma coisa é certa. Nós vamos perdendo a qualidade do osso mediante nós vamos envelhecendo, tá? Então, uma criança, ela começa com ossos frágeis e ela muito bem alimentada, ela vai... E com a prática de atividade física, porque não adianta só uma boa alimentação, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas também a prática de atividade física para que haja o movimento, né? E aí então com esse movimento eu ter a produção necessária, né, referente aos ossos. Será que o sol tem uma relação com tudo isso? As vitaminas. Quero falar um pouquinho sobre a vitamina D. A vitamina D ela é considerada um pró-hormônio e apresenta diversas funções no organismo, principalmente conhecida pelo seu papel de regular a absorção de cálcio, de fósforo no organismo. Ela é primordial para a manutenção da saúde. A vitamina também tem uma relação com a medula das funções, que expliquei para vocês sobre o sangue. Ela também tem uma relação com os órgãos sexuais, a integridade dos tecidos. Esses nutrientes eles regulam o funcionamento de mais de 200 genes, sendo fundamental para a proliferação e diferenciação dos tecidos. Nós temos alterações celulares o tempo inteiro. Nós não somos mais os mesmos. Olha que interessante. Chegou uma pergunta aqui: se tomar sol faz bem para os ossos? Gisele está me perguntando. Bom, eu estava falando sobre vitamina D, Gisele. E justamente para que haja a absorção do cálcio no nosso organismo, e acabei de dizer qual é a linkei ali a vitamina D com os ossos, né? As pessoas, Gisele, desse vai e vem. Então vamos imaginar as pessoas no metrô, nos shoppings, nas empresas. É constante, principalmente nas grandes cidades, as pessoas elas não terem contato com a luz do dia. Ao contrário de que muitos pensam, com medo do câncer de pele, o sol é fundamental para a saúde, para o funcionamento do corpo, por meio dos raios do tipo ultravioleta B. Nosso organismo obtém a vitamina D e com ela melhora a absorção tomando sol. Tá? Então, nós precisamos também do sol. Então, só um resuminho. Vamos lá. Eu consigo absorção
de vitamina D, em 90% pelo sol, que é fundamental para isso. Então, meu amigo, minha amiga, se você está indo no médico buscar uma pílula mágica que possa resolver seu problema, e você anda de carro, né? Tá lá dentro do metrô, sua empresa tem ar-condicionado, e aí você entra de madrugadinha e sai à noite, você não toma sol, não vai resolver seu problema, tá? Você está perdendo tempo, você está forçando o seu organismo. Você precisa tomar sol. De 15 a 20 minutos pelo menos, antes das 10 da manhã. É recomendado usar camiseta e bermuda, camiseta branca, no mínimo 3 vezes por semana. Não se deve usar filtro solar nesse período, pois os fatores de proteção dentro desse contexto, ele impede a absorção dessa substância. Tem um monte de gente que fala, eu não saio de casa sem passar o meu filtro solar. Meu Deus, você precisa do sol. Toma cuidado com isso. O mundo tem vendido para nós um comércio exuberante de tudo isso. As pessoas querem vender esses protetores. Tomem cuidado. Falei com vocês agora na primeira fase do programa sobre a mentira. Não só nós, no mundo, na questão física, né? O físico em relação à mentira, mas tem a mentira jurídica também. Toma cuidado com isso. Que benefício, de novo, a vitamina D traz? Ajuda a absorver o cálcio do organismo, evita osteoporose, doença que enfraquece os ossos, pode causar fraturas, principalmente na coluna, na bacia, nos punhos e na costela, tá? Quero dizer para vocês que o maior índice de pessoas que chegaram à velhice, o maior índice de morte está relacionado à queda. Queda por quê? Por conta de ossos fracos. Falta de equilíbrio, excesso de medicamentos. Hoje, os nossos idosos estão com uma gama de medicamentos muito grandes. Eles parecem zumbis andando pela casa, não pela rua, né? Porque na rua pode cair, né? E imagina que eu vou correr o risco de fazer caminhada, né? Com o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, né? E aí sofrer aí o risco dele cair me dá mais problema. Então deixa ele enfornadinho dentro de casa mesmo, porque já toma o remédio para osteoporose, então tá tudo certo. Estou explicando para vocês. Pesquisem. Não precisa acreditar no Dr. Vinícius de bate-pronto. Pesquisem. Ao invés de ficar ouvindo essas notícias sensacionalistas aí da televisão, ou você ficar horas passando no computador, vendo a vida dos outros, né? Ou querendo ver quem tá podendo mais, né? Ali no Facebook, que você possa, né? Pesquisar um pouco mais sobre a verdade. Né? A verdade que muitas vezes não é contado, né? Gente, como é que eu detecto a falta? Em testes laboratoriais, pela análise do cálcio na urina, se houver pouco, pode indicar a falta de cálcio e de vitamina D. Exame de sangue. Em crianças, ela pode manifestar raquitismo, uma doença que inclui a fraqueza, a perda do osso, tá? Então assim, você acha que lá no salgadinho, você acha que nas guloseimas nós vamos encontrar grande face de cálcio? Não. Nos adultos não costuma ter sintomas, exceto por falta de equilíbrio eventualmente. Então toma cuidado. Manter o equilíbrio, evitar quedas, tá? E ter um bom tônus muscular. Então, uma das formas de você ter um osso forte é você fazendo movimento, descarregando peso. Olha aqui, ó. Quando eu falo de descarga de peso, olha lá, mais uma pergunta chegou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse assunto eu vou falar, tá perguntando sobre hidroginástica. Eu vou falar daqui a pouquinho em relação a isso, tá? Em relação à descarga de peso, quando eu falo, uma simples caminhada pode fazer a descarga do peso. E lá quando eu estou caminhando, eu estou trazendo para todos os meus ossos com impacto meu no chão, eu estou trazendo a possibilidade de formação de cálcio. Tá certo? Cuidado, pessoas que ficam muito tempo sentadas, muito tempo em pé, né? Há muita perda de osso por falta deste movimento. Eu trabalho o dia inteiro, mas você trabalha o dia inteiro parado, você trabalha o dia inteiro sentado, né? E aí? Como é que você vai descarregar o peso, né? Ó, a pergunta aqui da Elisete.
A Lisete pergunta se hidroginástica é bom para osteoporose. Querida, não. Ajuda muito hidroginástica, eu sou fãzão da hidroginástica, principalmente para quem está fora de peso, tá? Só que a hidroginástica não ajuda para osteoporose, justamente porque não tem descarga de peso, tá certo? Então, se você tem realmente aí comprovado uma diminuição da sua massa óssea, procure atividades, pergunte para o seu médico, para o seu fisioterapeuta, tá? Pergunte qual é a melhor maneira de você se exercitar com segurança para que você possa ter esses benefícios, ok? Em relação à alimentação, o leite e o restante de outros produtos lácteos que são derivados, como o iogurte, o queijo, eles são, como nós sabemos, uma das principais fontes de cálcio. Eles são essenciais para ter ossos saudáveis e fortes. São preferíveis os produtos lácteos com baixo teor de gordura, porque não adianta eu aumentar a incidência de cálcio, mas eu aumentar também a incidência de gordura. Quanto mais gordura, mais limitação, mais dificuldade para que eu possa me movimentar, e automaticamente eu vou ter o quê? Eu vou ter a diminuição do osso. Então uma pessoa obesa, por exemplo, ela pode apresentar grandes índices de diminuição da massa óssea, tá bom, gente? Olha, a Daniela aqui pergunta sobre leite de soja, a relação do leite de soja e a absorção de cálcio e vitamina D. Uma ótima opção, tá? Aí nós encontramos a questão do cálcio sem a incidência da gordura, tá? Gente, a soja, ela é um alimento que ele precisa ser aprendido a fazer, tá? Então assim, você pega ali aquela proteína de soja, a carne de soja, passa várias vezes a água quente na carne de soja, então você deixa de molho uma vez com água quente, passou ali mais ou menos 1 hora, você dá uma apertada nela com uma redinha ou um pano, aperta, joga mais um pouquinho de água quente, aí aperta de novo, ou com um pano ou com um filtro, uma rede, e aí então você ali já tem a carne de soja para ser temperada. Coloca salsinha, cebolinha, coentro, coloca os temperos que você gosta, coloque ali cenoura raladinha, coloca um louro, né, orégano, aí ela vai assumir o gosto. Se você pegar um pedaço de carne cru e você colocar na boca e um pedaço de soja, da proteína de soja cru, você não vai sentir gosto de nada. Então o que significa? Que esses alimentos, eles absorvem o sabor do tempero, e aí já tem uma ótima fonte de cálcio na absorção da alimentação. Entre os peixes azuis encontramos, como por exemplo, o salmão, a sardinha, o atum, são excelentes para fortalecer os ossos, tá? Fica aí a dica para vocês. Outro alimento que é um remedião, tá? É o espinafre. Ele no prato, esse vegetal, ele fornece aproximadamente 25% da quantidade de cálcio, gente, recomendada, tá? A gema de ovo contém bastante quantidade de vitamina D, né? Ao ser um dos alimentos que mais facilmente incorporamos em nossa dieta, ele é um ingrediente que pode ser aproveitado para fazer tudo, né? Então obtenham aí essa condição em relação aos ossos, tá? Que mais? Frutos secos como avelã, amêndoas, também representam uma fonte rica de cálcio, além de ser ótimo para fortalecer os ossos. Tem uma alimentação balanceada, nós consumimos muito arroz e o feijão, que é uma delícia, né, gente? O pão, né? Só que assim, quando eu como bastante pão, quando eu como bastante arroz, bastante feijão, né? O que vai caber mais no meu estômago? Você concorda comigo? Então, começa a dar uma variada, começa a dar uma equilibrada nesse sentido, tá? Ainda em relação aos alimentos, cereais, aveia, o próprio trigo, tudo bem? Então, dentro desse contexto, ainda em relação aos ossos, eu prometo conversar mais com vocês. Falamos um pouco sobre a formação, os aspectos gerais em relação aos ossos, tá? E aí, em próximos programas, nós vamos falar pontualmente sobre os distúrbios dos ossos, a questão mais patológica, tá certo? Dr. Vinícius é fisioterapeuta, acupunturista, sou psicanalista também e faço atendimentos em consultório sobre psicossomática, tá? Então você me acha no número 11 99363 9011. Eu estou em frente ao Shopping The Square, na Granja Viana, na Rua Damasco, número 500, sala 1, ok? Você
pode mandar mensagens relacionadas a qualquer pergunta da área física, 11 9 9363 9011, ou eu respondo para você no ar, ou eu respondo para você onde você me indicar o telefone ou mensagem de texto. Muito obrigado a você que participou de mais esta parte do programa Ouvintes no Consultório, tratando sobre o tema saúde física. Muito obrigado. Doutor Vinícius Responde. Consultório pessoal e profissional. Neste bloco, você tira suas dúvidas sobre perspectivas no campo laboral. Desempregado, desestimulado, você está sem ideias de como empreender ou se preparar para o mercado de trabalho? Agora, consultório pessoal e profissional. Muito bem, meu amigo, minha amiga, vamos dar continuidade agora ao tema consultoria pessoal e profissional. Tá? Eu achei uma pergunta muito pertinente, que eu acho que nós vamos discorrer essa pergunta durante quase todo o nosso programa aqui hoje, relacionando inclusive a questão familiar, né, pai, mãe e a vida profissional. Tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa estrutura e o quanto que nós levamos isso para as instituições, para o nosso trabalho, né? Quero dizer para vocês que o nosso trabalho, ele é uma brincadeira comparando a vida infantil, né? Então, na nossa fase adulta, nós brincamos de trabalhar. Tá? E aí, então, partindo desse princípio, eu vou responder uma pergunta do Eduardo Sanches, tá? O Eduardo Sanches, ele está nos ouvindo agora. Eu disse que eu iria responder a pergunta para ele no ar, no sábado, e ele é nosso ouvinte pela internet. Tá? Então eu agradeço. O Eduardo Sanches fez a pergunta e pediu para que eu discorresse qual é a relação familiar e o contexto laboral, ok? Então vamos lá, respondendo esta pergunta e fazendo essa relação. Gente, uma criança ao nascer, ela se encontra num estado total de dependência, por exemplo, de uma mãe. Durante todo o período da infância, é a mãe que providencia a satisfação de todas as suas necessidades. Ela alimenta a criança, ela dá banho, ela acalma, ela é a fonte incessante de calor afetivo, absolutamente necessário para aquela sensação de segurança que é fundamental ao crescimento saudável e tranquilo. Como é que eu vou relacionar isso à questão do trabalho? Então vamos lá. Tem um determinado momento que o adulto, quando o pai e a mãe deixam, né, o indivíduo ele ser adulto de fato, e ele não quer que esse filho seja filho a vida inteira, o que vai acontecer? Ele vai esperar aquilo que ele esperava lá no comecinho da vida dele. Ele vai esperar de quem? Ele vai esperar da vida profissional dele. Então tudo isso que eu falei em relação à criança, né, a dependência da mãe, essa questão da providência, do cuidado, do calor, da sensação de segurança, ela vai buscar no trabalho. Por isso, quando nós percebemos que uma pessoa ela está transferindo para o seu chefe a possibilidade dele ser a mãe ou dele ser o pai, né, que você não teve, ou aquele que você quer que permaneça sendo, a coisa começa a complicar. Quando você espera da grande provedora, que não é sua família, mas é uma empresa que quer ganhar dinheiro, tá? E você é peça fundamental para isso, e você descobre que o objetivo principal é esse, e você surta, aí é que vem a questão para que você possa pagar um preço maior nas relações. Tudo bem? Então a psicologia, ela considera, por exemplo, a mãe, ela provedora de tudo isso, como a primeira figura de apego para a criança, instaurando-se uma relação afetiva primordial, privilegiada. Meu amigo, minha amiga, a empresa que você trabalha não é sua mãe. Ela não é provedora de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Você tem hora para sair do seu trabalho. Porque você vai buscar os aspectos que são caros para a sua vida fora das 8 horas do seu trabalho. Porque mais do que 8 horas, você repense e veja se você não está nesse movimento, nessa vibe de levar em consideração que o trabalho é tudo na sua vida.
A empresa não é sua mãe, o chefe não é seu pai, ok? A relação, por exemplo, de apego à mãe, de modo que se desenvolve e constitui um modelo para toda a vida futura, ela traz aspectos conscientes e inconscientes que se refere. Então, por exemplo, a ausência da figura materna ou de alguém que a substituía sempre cria ansiedade, mau humor, por exemplo, numa criança. Já num adulto, a troca, por exemplo, de um chefe pode ser traduzida a isso. Às vezes você foi mudado de setor e aí então lá você tinha aquele apego, aquelas pessoas, elas proviam para você. E aí o que aconteceu? Você se vê perdido, porque você está ali naquela empresa, é como se você estivesse chegando de novo. E aí quem provia para você não provê mais. Tudo isso está relacionado a lá, aquela mãe que eu disse para vocês lá do começo. E tem muitos pais que têm figura de mãe, muitas mães que têm figura de pai. É muito engraçado. Eu tenho um paciente que ele fala que a mãe fala sobre sexo com ele, né? A mãe vai aos jogos com ele, né? Mesmo com uma condição heterossexual, né? E o pai assume papéis relacionados a ensinar a cozinhar. É muito interessante isso. Então, nós temos uma coisa que se chama o arquétipo. Então, o que é o arquétipo? Quando você tem a figura do masculino e do feminino, da força, né? Às vezes, numa figura feminina você pode ter ou essa figuração masculina e vice-versa. Mas todos nós, quando eu falo desse pai e dessa mãe e falo no programa para vocês e nos futuros e ainda nesse, eu estou falando dessa estrutura de base, tá? O pai, a mãe e todo esse condicional. Tudo bem? Então assim, não podemos misturar as coisas. À medida que nós vamos crescendo, nós conseguimos suportar separações momentâneas, como por exemplo a troca, né, de setores, a troca de amigos, a troca de empresa, tá? E isso vai trazendo, né, essa relação de ausência para todo esse contexto. Por exemplo, na adolescência, o horizonte afetivo se alarga, né? Para além da família, a necessidade de apego se transfere parcialmente dos pais para um amigo preferido, para um grupo. Apesar disso, os pais, eles continuam a ser figuras importantes que garantem um ambiente de amor, de segurança, de possibilidade, né? Agora, toma muito cuidado. Porque os teus colegas da empresa, eles não são teus irmãos. E eles também não são seus colegas de bar, os seus colegas de balada, né? Você está ali para prestar serviços, não confunda as coisas, né? Você não pode levar a cabo, você precisa separar a tua vida física da tua vida jurídica, para que você tenha menos conflitos. Olha com mais racionalidade o seu trabalho. Isso é muito importante, tá? O jovem adulto, ele experimenta o amor como um sentimento que envolve um conjunto de considerações positivas. Se o companheiro, a companheira responde às próprias necessidades afetivas, sexuais, existenciais, que às vezes fica quando a necessidade de dependência mútua, quando se vive junto a alguém que se empenha em amar, que se cria um clima de serenidade, que atua sobre o que é próspero, né? Então, partindo desse princípio, tome muito cuidado com as relações sexoafetivas no trabalho. Isso eu tenho recebido muitos pacientes, mesmo no coaching profissional, eu tenho recebido muitos pacientes, muitos analisados, que têm trazido para o trabalho a possibilidade destas questões sexoafetivas, né? Então, assim, lá não é o local para isso adequado. Você pode até conhecer talvez a sua alma gêmea no trabalho, mas essa não é a questão primordial. Então eu estou convidando você para separar a pessoa física da pessoa jurídica, entre aspas, que você possa ir de fato para trabalhar e você possa de alguma maneira se safar destas necessidades que alguém pode trazer para você como contexto psicológico dentro do trabalho. Então, meu amigo, minha amiga, mais racionalidade no mundo corporativo, no ambiente de trabalho. Seja você um prestador de serviço, um vendedor, você que está me ouvindo, que trabalha no comércio, você que é autônomo, que presta serviços, vale para tudo, tá? Então, preste muita atenção.
Trabalho é trabalho. Família é família, necessidade é necessidade. Faça uma avaliação desse teu comportamento para você não levar isso para os relacionamentos. Ainda falando em relacionamento, eu só quero linkar. Assim como o teu trabalho não é tua mãe e teu pai, é a tua família, o teu relacionamento, teu marido, tua mulher, tua namorada, teu namorado, ele também não vai conseguir responder essa tua carência. Então, separa também. Se você está num relacionamento, você está ali para receber e para dar. Não fica levando esta infantilidade, essa imaturidade para os relacionamentos. Você quer descobrir se você realmente está carente ou não e está buscando essa figura de pai e mãe? Você quer descobrir isso? Vou dar exemplo. Então você está sentado no sofá em casa. E aí então você está mexendo no celular e a sua mulher, ou seu marido fala: nossa, você não sai desse celular, hein? O que a pessoa quer? A pessoa quer a sua atenção. Tá? Então, partindo desse princípio, que eu quero pedir para que vocês possam organizar isso melhor e mais. Ok? Bom, falando em questão de prestação de serviços, você já tem a sua profissão definida? Nós estamos ainda com vagas só em alguns cursos, tá? O curso de cuidador de idoso, o curso de massoterapia, que é o curso de massoterapia, é o curso para formação de massagista, tá? Reflexologia, que é aquela pessoa que faz tratamentos através de pontos específicos, que seria como se fosse uma acupuntura sem agulhas, podologia e o curso para você ser terapeuta facial e corporal. Nós também abrimos vagas para o curso de mediador, tá? Você que quer ser um consultor na área de resolução de conflitos. O curso, ele tem iniciação no dia 25 de abril, tá? E o custo inicial para que você possa fazer as definições da sua formação é um investimento de R$50, onde você vai ter as informações básicas e já o início das atividades no mesmo dia, tá? Então você pode se identificar com uma área ou com outra, mediante a esse coffee break que vai ser oferecido para que você possa fazer a sua matrícula. Mande mensagem de texto e ligue no número 11 993 63 90 11, tá? Nós temos também o curso de emagrecimento, reconciliação e conflitos e o curso de meditação. Todos também iniciando no dia 25 de abril com investimento de R$50 e solicitação de certificação. Ok? Dr. Vinícius atende na Rua Damasco, número 500, sala 1. Tá? Você pode marcar suas consultas na área de fisioterapia, acupuntura, psicanálise, psicossomática, tá? Psicopedagogia e consultoria pessoal e profissional. Não perca tempo, não espera as coisas acontecerem e talvez prejudicar toda a sua vida social, sua vida sexual, sua vida afetiva, né? Conheça-se, conheça-te a ti mesmo, para que você possa saber realmente quem é e o que você pode receber desse mundo e oferecer para este mundo. A culpa é tua, não culpe os outros, é com você o negócio. Se não for agora aqui ligando ou marcando o curso, então vai lá, deita na sua cama, repense as suas relações, pesquise sobre determinados comportamentos, não fique esperando do outro, não fique esperando que as coisas elas vão cair do céu. A nossa salvação ela é pessoal, você é responsável por isso, ok? Eu conto com vocês sempre neste formato da consciência, tá? Então, mais uma vez, os contatos para que você possa fazer perguntas e você editar este programa. O nosso programa, Dr. Vinícius Responde, todos os sábados, das 13 às 14 horas e nas manhãs de quinta e sexta-feira, tá? Está à disposição e quem monta esse programa é você através das suas perguntas. Telefone 11 99363 9011. Você pergunta, Dr. Vinícius responde. Uma ótima semana para vocês, um grande abraço no coração de todos vocês e muito obrigado.
Doutor Vinícius responde. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem. Enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Você ouviu? Doutor Vinícius Responde.